Eu sou um nômade, fiel como os pássaros migratórios. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou escritor, professor e youtuber. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma aterrissagem, a mais uma viagem de Vassoler. Nós continuamos aqui na Polônia, formidável pátria ancestral do meu pai Tadeu, e fazemos mais um vídeo aqui em Rzeszów, essa cidade aqui, formidável. Já mostrei para vocês a Rynek, mostrei para vocês a rua sob as castanheiras, à beira do rio Wisłok, e agora, aqui, ó, em bela companhia do nosso querido Carlos Gorjal, tá aí o Carlos novamente, voltou aqui para nos encontrar. Carlos, onde é que a gente está aqui, ó, nesse subterrâneo? É um subterrâneo que eu, curiosamente, desconhecia. Pelos vistos, vamos passar aqui umas horas. Pois é, aqui a gente, no primeiro vídeo das viagens de Vassoler, eu mostrei a vocês a entrada dos subterrâneos da Rynek, da Praça do Mercado Central. E a gente começa aqui um périplo. O guia estava explicando para nós, que agora a gente vai fazer o périplo sozinhos, que sapo, etimologicamente, porque Rzeszów foi erigida em cima de pântanos, que a palavra Rzeszów em polonês tem alguma ligação com a dimensão aqui desse animal simpático, aqui esse anfíbio chamado sapo. Tá aí para vocês, ó. Então a gente começa a caminhar aqui pelo subterrâneo, ó. Pra cá, pelo que eu tô vendo, ó. Na verdade, ó, aqui é um espelho e a gente vai caminhando. Eles usavam segundo nos foi dito, o subterrâneo aqui da Rynek era meio que um piwnica, como o Carlos explicou. Olha aí, gente. Um piwnica no sentido de um armazém para estocar comida, só que muitas vezes sem o reforço de concreto, eles ruíam. Olha só que interessante, gente. Então vamos caminhando aqui conosco nas viagens de Vassoler, por esse subterrâneo aqui de Rzeszów. Olha aí, vai falando que havia assentamentos fortificados. Olha aí, gente, como é que era a cidade original, com uma paliçada ao redor do centro, a Praça do Mercado Central, e a Rzeszów medieval ficava nas fronteiras entre a Polônia e a Rutênia. Gente, a Rutênia, antigos domínios, que hoje é chamado de Ucrânia, vamos dizer assim, né? O que implicava a existência de alguns assentamentos fortificados. Infelizmente, nenhuma dessas estruturas típicas sobreviveu até os dias de hoje, como assim, ó, como se apresenta aqui, ó. Nas últimas décadas, pesquisadores locais identificaram um número de localidades hipotéticas de assentamentos fortificados usando fontes escritas, né? Em muitos desses lugares, os assentamentos datam ao século X, do século X ao século XIII. E havia até monumentos remontando ao século VIII, do século VIII ao século X. Aí, olha que interessante para vocês, ó. A gente vai mostrando. Esse subterrâneo vai ter pouca luz, então eu espero que a iluminação... Aqui, ó, a gente deu uma volta, ó, fez uma volta, nós partimos daquele ponto. E agora, ó, aqui tá falando a fundação de Rzeszów, ó. Quando que a cidade foi estabelecida? Quem a fundou, né? Não sabemos ao certo. É uma história baseada em suposições e partes de informações, né? A gente viu, quando a gente entrou aqui nesse museu dos subterrâneos de Rzeszów, nós vimos uma animação, um filme, um curto documentário, né? E o que se diz é que no século XIV, o rei Casimiro, que era ali de Cracóvia, que era justamente o mandatário das minas de sal de Winicka, onde nós estivemos nas viagens de Vassoler, fez a expansão aqui nessa região mais ao sudeste da Polônia, Rzeszów, perto aqui, claro, de Cracóvia, para estabelecer aí esse entrecruzamento. E Rzeszów foi uma cidade erigida a partir dos pântanos. Olha só, gente, para vocês, ó, vamos percorrendo, que é interessante. Ele falou que aqui 90% agora desse local foi estabelecido com concreto e
e inovado justamente porque as bases de madeira anteriores ruíam, né? E se falou que por 300 anos Jeshua foi uma cidade privada, né? Isso no domínio de ser um feudo, né? Uma cidade medieval, um feudo que era dominado por determinada família aqui, ó. Tá mostrando os mandatários para vocês, ó. E fica essa musiquinha meio meio sombria ao fundo. Olha aí, gente. Olha o pé direito, ó. Pra vocês terem uma ideia. Eu tenho 1,81 m. Esse pé direito deve ter 1,85 m aí, por aí, ó. Uns 4 centímetros a mais do que eu. É baixo. Aqui os símbolos, os brasões medievais, ó, que são aqui colocados. E a gente vai andando. Vejam só, as famílias. Então aqui a gente tem até um brasão parecido com o brasão do Vasco da Gama, de Portugal, ó. Tá aqui, ó, para vocês. E a gente tem aqui os símbolos das casas dinásticas, monárquicas em Jeshua. Imaginem. Este é o símbolo dos templários, não é? Dos templários? Esse é um... Não é. Parece, mas aqui olhando aqui, eu associei ao... Sim, tem o time claro, brasileiro ao sim, Vasco da claro. Gama, né? Sim, claro. Agora, olha só, gente, a gente andando por aqui, ó, fiquem imaginando o seguinte, ó, que na época medieval, então, aí isso era causa de muitos incêndios, agora apagou, ó, daqui a pouco vai acender, eu vou até ficar aqui e esperar para ver se vai demorar muito para acender. Isso aqui, gente, eram archotes, esse é um fogo fictício, obviamente, ó, mas isso aqui eram archotes verdadeiros. E eventualmente caindo no chão com aquela madeira altamente incendiária, isso aqui podia levar a incêndios colossais aqui na cidade, incêndios que vitimaram muitas vezes a cidade, né? Quando a gente pensa ali no Guerra e Paz do grande Lev Tolstói, o que ele diz para nós, né? Opa, peraí, vamos passar. O Tolstói diz para nós que Moscou ardeu em chamas, né? Justamente por essa dimensão dos cigarros que os soldados franceses, as bitucas, o descuido, que tenha sido, segundo o Tolstói ali no Guerra e Paz, o proposital, né? Olha o que a gente tem aqui, gente. A antiga sinagoga, ó, olha que interessante, ó, exato. A gente tem três conjuminações religiosas aqui, ó. Aqui vocês têm a Menorá judaica, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês mais de perto, ó. Esse é um símbolo judaico bastante tradicional, Menorá. Nós temos a cruz católica e, distintamente, mas também a cruz ortodoxa. E por quê? Porque Jeshua ficou durante muito tempo sob dominação do Império Tsarista Russo, que é cristão ortodoxo. Então, olha o que nós temos. Eu mostrei a vocês várias vezes nas viagens de Vassoler, a Larissa até ficou craque de olhar para a igreja e já saber, porque algumas igrejas ortodoxas são bem discerníveis, mas outras nem tanto. E uma base de discernimento forte é essa dimensão dessas outras estacas, além da única para os braços de Cristo, na católica, essas estacas intermediárias e, sobretudo, essa em diagonal, onde os pés de Jesus foram ali apregoados, né? Então a gente tem, ó, olha aqui, uma igreja ortodoxa e detalhe, gente, ó. Então, olha só, olha que interessante. Em russo, o que eu vou dizer a vocês? Em russo, a palavra para a igreja é tserkov. E kassiol, em russo, é uma palavra para igreja católica. Eles fazem uma distinção em russo para dizer que igreja, na verdade, é aquela coisa voltada, narcisista, vamos dizer assim, voltada para o próprio sentido do que é a verdade religiosa, né? Então, na tradição ortodoxa russa, Tserkov é a igreja ortodoxa e Kassiol é uma igreja católica. É curioso que a Polônia herdou. O polonês, creio eu, herdou essa distinção. Ó. A gente tem aqui Tserkiev, pelo que eu estou entendendo, ó. Kościoł, aqui é a igreja, e a sinagoga, tá aqui, essa sinagoga judaica que nós mostramos para vocês, né? E vamos lá, gente. 3 tradições religiosas aqui, ó. Olha, gente, isso aqui é muito rico, hein? A Bíblia aqui em
eslavo eclesiástico. Olha o que eu vou mostrando aqui a vocês. Olhem só. Que bela tomada. E a gente vai, ó, vai passar agora por um... Tá, vai ficar difícil tirar fotos aqui, gente. Tá muito escuro nesses subterrâneos aqui. Vamos lá, ó. Aqui cenas pitorescas eclesiásticas, ó, da Rzeszów medieval. Vejam só. Aqui as tinas onde se lavavam as roupas. Aí, ó, vamos subindo aqui. Então, fazer uma tomada contínua nesse vídeo. Começando pelo subterrâneo aqui. Nossa, gente, vamos lá. E vai passando por... Aqui o vassouleur, ó. Passando por diferentes fases. Pera aí, e agora? Ué, acho que tem a porta... Acho que vai se abrir, gente, vamos ver. Ou a gente chegou num beco sem saída aqui, ó. É. Pra lá, pra lá. O Carlos tá mostrando, ó. Ah, tá aqui. Então, ó. Vamos continuar. Aqui, gente, ó. Onde o Carlos tá passando, ó. E fica um cheiro um pouco mofado, né? E aí, ó, a piwnica de Rzeszów, né? E em russo, né? Podval, Rzeszowski, Podval, pod, sob, e um local sob a terra, né? O subterrâneo. Então a piwnica, aqui o local de estalagem, ó, como é que se dava? Uma residência, ó, e por causa do inverno terrível, ó, a comida muitas vezes era colocada, e também saques, pilhagens a que as cidades poderiam ser submetidas, né, ó. Então nós temos os abrigos subterrâneos, ó, vinho, batata, como o Carlos explicou lá em Zalípie, né, onde se colocava batata, e aqui nos andares de cima, o local onde as pessoas eventualmente iriam viver, né? Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Olhem só. E aqui uma espécie de casa de armas, ó. Olhem só, gente. Pra vocês aqui, ó, vamos ver o que eles vão colocar pra nós, como as armas que se usavam à época. Vamos andando, ó. Isso aqui é uma verdadeira cidade. Olha que interessante, pessoal. Aqui a gente tem, ó, como eram, uma imagem de como seria Rzeszów. Essa ponte pode ser aquela ponte do arco-íris, junto à qual a gente passou no vídeo anterior das viagens de Vassouleur, ó. Tá aqui pra vocês. E essas casas, vamos lá. Acho que agora vai chegar um armazém das armas, estou imaginando. E aqui joias. Nossa, gente, olha só. Que riqueza de detalhes. Vou começar aqui, tá com uma luz boa para eventualmente tirar belas fotos aqui dessas joias. Para vocês. Olhem só. Então nós temos esses pingentes, colares. Tudo isso da casa monárquica que governavam os Lubomirski do século XVIII, né, gente? Antes da partição da Polônia. Mas o que se diz é que eles tiveram uma administração extremamente infeliz aqui de Rzeszów. Olhem só. Conflitos militares do século XIV ao século XVIII. E olha, a gente vai andando por aqui, ó, para mostrar a vocês essas paragens de Rzeszów. Aí, ó, chegou aqui a família Lubomirski. Vamos lá. Então, essa é a parte da família aqui Lubomirski. Vamos descendo devagar. Olha aí, gente. E fica um cheiro de mofo, fica um cheiro de velharia, vamos dizer assim, ó. Olha aqui. E aqui as armas. Não, aqui um castão, uma bengala, ó.
Na verdade, uma espécie de machado. E as facas, adagas utilizadas em batalhas, ó. E já numa era em que se havia desenvolvido, né, a arma, não obviamente automática, com os disparos contínuos, mas o arcabuz, digamos assim, ó. Ah lá, até arquebus em polonês, ó, tá aqui colocado para vocês. Olha as armas que vão aparecendo para nós. A espada, então você daria um tiro, o velho arco e flecha aprimorado, ó, kusha, arbaliot em russo, ou ucraniano, né, como eles estão mostrando aqui. Então tá aí, gente, aqui perto já de batalhas, né, decisivas para cindir a Polônia como Estado, deixar de haver a Polônia como Estado-nação independente no fim do século XVIII. Olha aqui, ó. Casa de armas. Infelizmente, eles se perderam, essas armas. Podiam estar expostas aqui atrás de vitrines, como nos museus, para a gente ver. Ó, um sabre. Essa espada curva, né, lembra a espada dos muçulmanos. E lembrando que os otomanos estiveram não muito longe aqui da Polônia, estiveram nos Balcãs, estiveram na Bulgária. Então você pode ter um sincretismo até no âmbito das armas, né? Olha aí. Para vocês aqui, nas viagens de Vassoler. E, olha, isso é muito interessante. Um esconderijo judaico durante o Holocausto. Olhem só o que a gente vai dizer aqui, ó. Tá aqui, ó, para vocês. Durante a guerra e a ocupação, os celeiros sob a Praça do Mercado em Rzeszów se tornaram um abrigo para judeus que fugiam do gueto. Os primeiros chegaram muito provavelmente na primavera de 1943 e havia cerca de 40 pessoas no início de 1944. Esse bunker, que era a maneira pela qual os habitantes o chamavam, foi conscientemente organizado, com guardas, né, nos pontos de entrada e saída e até mesmo um sistema de aquecimento. Esse local de esconderijo foi descoberto em fevereiro de 44. Alguns dos judeus escondidos foram capturados pelos alemães, torturados e interrogados, e até mesmo assassinados por esses criminosos, enquanto outros conseguiram escapar e sobreviver. Oficiais alemães também buscaram, né, Michał Stasiuk, o cuidador do bunker, que agia como intermediário com o mundo exterior. Ele foi sentenciado à morte, condenado à morte, por ajudar os judeus perseguidos. A sentença foi levada a cabo no fim de março de 1944. Depois da guerra, olha aqui, eu estou lendo a partir daqui. Depois da guerra, parte desse antigo esconderijo foi enchida de concreto e selada durante o trabalho para fortalecer o pavimento da Praça do Mercado. Você está num desses locais, olha só, gente. Nossa, gente, olha, e aqui tem a ordem alemã, ó. O Carlos estava até comentando conosco de uma família judaica, né, que tinha, por sua vez, 8 filhos, ou 7 filhos, e eles abrigaram 8 judeus. Todos acabaram sendo mortos pelos nazistas. Quem abrigasse judeus durante a ocupação criminosa dos nazistas corria o risco de ver a família toda assassinada. Não só o chefe da família, a pessoa, mas todos assassinados. Olha aqui, gente, restos das guarnições e fortificações ligadas aí a pontos de defesa de Rzeszów há séculos atrás, ó. Olha só. Tá falando do século 17, gente. Para vocês. A gente continua por aqui, ó. Vamos lá. Rzeszów como uma fortaleza de guarnição, ó. Então, essa ponte passando por sobre o rio Wisłok e a guarnição com os canhões, olha como eles protegiam aqui a cidadela. Olhem só. E a gente continua aqui. Fica uma musiquinha militar, ó.
E eu espero que vocês estejam vendo essa luz aqui ao fim, literalmente ao fim do túnel. A gente vai num caminho exíguo, ó, com o pé direito não muito alto. Vejam só, que banhado de luz. E as rotas comerciais, né, ó, todas as cidades medievais lutavam por acesso às rotas comerciais. Então, o mapa aqui está mostrando. Jeshua esperou por quase 100 anos por isso. Vou ler para vocês parte do que está sendo dito aqui. Uma rota comercial pode ser comparada com uma banda de internet, né? Uma banda larga de internet. É possível operar sem ela, mas é mais difícil e mais lento. A rota era um comércio, a rota era um aspecto de transação comercial, financeira e informacional. Se a cidade tinha acesso a uma rota, isso significava uma abundância de bens, assim como lucros mais rápidos e maiores. E quanto a Jeshua? Por bastante tempo, ela foi um local periférico, porque as rotas de estradas ficavam na Subcarpátia, esse local, né, os Cárpatos das montanhas aqui, passavam ao largo de Jeshua. E a rota de águas era constantemente obstruída. O rio Visswok era um rio selvagem, um rio errático. No entanto, havia uma rota de reserva passando através de Jeshua, uma estrada preservada exclusivamente para tempos de guerra, conectando Cracóvia e a Rutênia. A atual Ucrânia, digamos assim. O rei Władysław II, o administrador aqui do local, tornou possível no século XV, 1430, aos mercadores comercializar gado. Pode não parecer tão expressivo, mas isso de fato foi importante. Jeshua se tornou conectada à rede comercial. A importância da nova ligação comercial era crescente com a permissão do rei, e no início do século XVI já era possível uma rota comercial com a própria Rússia, olhem só. Agora os mercadores de todas as direções estavam chegando a Jeshua com bens e em busca de bens. Então o velho caminho do gado ainda estava em operação, e também se tornou uma rota de trânsito de minerais. A cidade também se beneficiou das estradas que passavam pelas montanhas até a Hungria, de onde o vinho era trazido para Jeshua. Foi um comércio fulgurante. A plataforma, no entanto, não era gratuita. Havia cobranças de impostos nos locais de trânsito comerciais. Eles coletavam várias taxas, como as taxas da estrada e as taxas das pontes e outras tarifas. Tem um texto, agora estou tentando me lembrar, da literatura alemã, me foge o nome, mas é uma coisa interessante, porque um camarada queria transitar de um feudo a outro na Alemanha. Estou tentando me lembrar do nome dessa literatura, desse livro interessantíssimo. E ele não consegue, como não há uma unificação estatal, há impostos em cada logradouro, de modo que no final o cara paga se ele quiser trabalhar e comercializar. O Estado, a unificação, também dizia respeito a essa possibilidade de haver cobranças unificadas e universais para facilitar o escoamento econômico, né? Deixa eu ver. Todo mundo tinha que pagar, mas aqueles que carregavam alguns bens aqueles que carregavam alguns bens, que viajavam sem nada, talvez não. Até mesmo as companhias locais não estavam imunes aos impostos e tinham que pagar pelo cavalo e o gado, o imposto do gado. Somente pedestres poderiam andar livremente até Jeshua pelas rotas e com pouca coisa nas mãos. Está aí para vocês, ó. Vamos lá. História aqui para nós, ó. A rota do gado, então, ó, que começou a estabelecer linhas comerciais, fluxo comercial aqui em Jeshua. Vocês viram aqui. E a gente vai percebendo, né, como, olha só, gente, aqui, ó, eles estão mostrando para nós, ó, essa rota de transporte do gado como uma forma aqui de
como uma forma de desenvolver rotas comerciais aqui pela cidade, que comparativamente, se a gente pegar Cracóvia, né, era uma cidade mais tênue. Olha só, deixa eu pegar aqui a ligação. Aqui nós estamos em Rzeszów, ó, as rotas que eles estabeleceram. Trieste hoje fica na Croácia, Veneza, tá aqui, Venécia, na Itália, grande cidade comercial ali da Idade Média. Nós temos aqui Munique, Nuremberg, hoje a Bavária, na Alemanha, Praga, capital da República Tcheca. Aí a gente já tem aqui a linha, ó. Essa cidade pertencia à Alemanha até a Segunda Guerra, mas agora é incorporada pela Polônia. Então aqui você tem, olha que coisa interessante, aqui você tem essa linha que vai passar. Ostrava, se eu não me engano, tá na República Tcheca, não tá? Agora eu tô pensando. Então aqui você tem a fronteira da Polônia passando por aqui, ó. Viena, Brno na República Tcheca, Budapeste, ó, olha só, gente, parece um mapa todo leste europeu, ó. Olha aqui, Belgrado na Sérvia, ó, Bucareste na Romênia, Brasov na Romênia, aqui Odessa já uma cidade ucraniana, ó. Olha só, Kiev, tá aqui para vocês, Vilnius na Lituânia, Minsk na Bielorrússia, olha só, gente. E as várias rotas que passavam por aqui que iam sendo estabelecidas, ó. Ainda, claro, naquele momento histórico, Cracóvia aí, né, ó, tá pertinho. Krosno estaria onde, Carlos? Aqui, ó. Quando é que vai estar Krosno? Krosno está aqui, né, ó, entre... Porque aqui isto ainda é uma cidade a 12 km da Ucrânia. Nossa, tá pertinho, ó. Há de ser aqui, mais ou menos. Krosno está a quanto tempo da fronteira ucraniana? Está para aí, 1h30. 1h30. 1h30, mas este Przemysl está a 12 km. 12 quilômetros. 12 quilômetros. E aqui vocês veem a cidade Lviv para os poloneses, Lviv para os ucranianos. E aqui, ó, essa, não posso falar para vocês, mas acho que vai ter uma visita a essa cidade aqui logo, Košice, na Eslováquia. Então, tá aí, ó, ah lá, cidade pelas quais nós passamos, ó, Gdansk, aqui à beira do Mar Báltico, Torun, Poznan, né, passamos por todas as cidades, Varsóvia, tá aí, gente, ó, o mapa para vocês. Vamos descendo aqui, ó. São as rotas comerciais, estabelecimento dessas rotas para trocas comerciais fundamentais aí para o estabelecimento das sociedades. E aqui, ó, uma visão de Rzeszów em 1762. Ó, olha como era a cidade, pessoal. Então aqui eu tô, ó, o que a gente percebe? Primeiro, as muralhas, né, cercando a cidade, e esse ponto central, gente, era fundamental. Essa Rynek, olha aqui, ó, o Ratusz. E o que se perdeu talvez tenha sido a capela no centro da Praça do Comércio, porque hoje essa capela não está aqui presente. E por que essa praça era importante, como eu já expliquei para vocês? Ela formava um centro ao qual aportavam os diferentes mercadores, buscando bens e trazendo bens para estabelecerem relações comerciais. A cidade, historicamente, era murada e fechada. Quando o toque de recolher era anunciado, aqueles que não moravam na cidade tinham que sair das cidades e se estabeleciam ao largo das muralhas, morando nos burgos, chamados burgueses daí. Temos essa dimensão. Então vamos lá, gente. Para vocês. Aqui ficou setor de tecelagem, tem até uma máquina de costura antiga, parece a máquina Singer da minha avó. Olha aí para vocês. E vamos lá. Olhem só. Nossa, pessoal, essa imagem aqui é fenomenal, hein? Aqui a gente tem uma antiga visão de como era essa parte de Rzeszów, ó. Olha o canal com águas púteres, vamos dizer assim. A cidade murada, ó. Olha só, gente. E essa cúpula aqui, parece uma cúpula de igreja, uma torre de vigilância, ó. Antiga cidade aqui em Rzeszów. E vocês têm aqui, ó, uma vinícola, ó. Produção na verdade de cerveja, Piva. Antiga cervejaria, antiga produção aqui, ó.
Nos velhos dias, esse local, esse celeiro, era um dos prédios mais importantes da vila ou da cidade, porque é associado à produção de cerveja ou vinho. Olha aí, gente, para vocês aqui, olha que interessante, o celeiro com a produção aqui da vinícola, da cerveja, a fermentação. Olha o camarada cortando, olha como é, olha o pão aqui, ó. Só que, gente, ó, eu tô achando que esse cara tá muito limpo pra época, viu? A mão dele não tá nada suja, ele tá muito limpo pra época. Mas tá aí, ó, ele e a esposa trabalhando, ó, e tomando cerveja, ó. Vejam aqui as garrafas perto do Carlos, ó. Essas garrafas aqui, ó. Olha só, gente. Pra vocês aqui nas viagens de Vassoler. Onde o local... E parece que as garrafas estão repletas, ó, de um vinho local, ó. Vejam só. Aqui a gente vai tendo contato. Vou tirar uma foto aqui desse panorama, ó. Camarada cortando. Tá aí. E... Hello. Aqui é uma lojinha, ó. Fizeram aqui. olha essa caixa registradora, pessoal. Que coisa formidável. Antiga, ó, que não é para tocar, já percebi, ó. Mas tá aí, ó. E a gente tem os vários produtos. Aí a mocinha, acho que tá vendendo algum produto aqui. Olha aí, ó, o armazém antigo. Como é que ele funcionava. Vamos lá, pessoal. A gente continua aqui, porão abaixo, ó. Vocês estão vendo meu vulto, aqui tá com pouca luz, né, ó. A gente não consegue ver muita coisa, ó, mas se mostra também, no vídeo se falou que havia poços de perfuração de petróleo, mas que acabaram perdidos ou destruídos na Primeira Guerra Mundial. Então a gente vê algumas tecnologias, eu vou me afastar aqui para vocês verem, ó. Um pouco da animação, a indústria automotiva, né? Vamos lá. Tá aí para vocês, pessoal. E a gente vai tomando, vamos subindo aqui conosco nas viagens de Vassoler. A gente vai vagarosamente subindo aqui essas escadas. Na verdade aqui, ó. E o caminho é bem delimitado, viu? Quem vier aqui em Rzeszów e fizer esse passeio subterrâneo, vai ter um caminho bem delimitado, ó. Aqui é Rzeszów já moderna, Rzeszów dos tempos mais atuais. Rzeszów passou por uma grande metamorfose nos tempos modernos. De uma pequena cidade provinciana a uma capital moderna e orgulhosa em termos regionais, né? Em 1900, Rzeszów tinha uma imagem pobre por ser pequena, não muito rica e não ter muitas indústrias ou boas estradas. A cidade se desenvolveu não muito rapidamente e mais culturalmente do que economicamente. A Primeira Guerra Mundial não arruinou a cidade, mas os anos do pós-guerra foram incrivelmente, brutalmente difíceis, como o início do renascimento da Polônia. Detalhe, né? A Polônia se tornou independente depois da Primeira Guerra Mundial. Então, de 1795 até 1920, na verdade, a Polônia foi um país inexistente. Havia o povo polonês, havia a língua polonesa, as tradições polonesas, mas não um país. Depois da Primeira Guerra e até o início da trágica Segunda Guerra Mundial, a Polônia foi independente. Olha, no século XX, a Polônia teve independência efetiva de 20 a 39 e depois de 91, depois do fim da União Soviética, depois do fim do socialismo. Foram poucos anos de independência para a Polônia, né? Rzeszów recebeu uma grande oportunidade de desenvolvimento nos anos 30, quando ela foi incluída no projeto Distrito Industrial Central.
graças a investimentos estatais, né, plantas modernas, plantas industriais modernas foram construídas, incluindo Cegielski, agora Schelmer, e a indústria de aviões, né, de produção de aviões, tá aqui, ó. A arquitetura modernista também apareceu, e novas pessoas aportaram à cidade. A metrópole crescente, as ambições crescentes da metrópole nessa cidade foram suprimidas pelo horror da Segunda Guerra Mundial. A ocupação nazista dolorosamente afetou os residentes e exterminou mais de 15 mil judeus aqui em Jeschuv, né? Depois da guerra, Jeschuv se tornou uma capital provincial. Lutou com problemas típicos da época comunista, mas também se desenvolveu crescentemente nesse tempo. O centro da cidade foi modernizado, grandes apartamentos foram construídos e as indústrias se desenvolveram. No entanto, em retrospecto, o movimento chave parece ser o estabelecimento de duas universidades, dois centros acadêmicos, né? De engenharia e de pedagogia, que formaram o coração do desenvolvimento do centro acadêmico e científico de Jeschuv. Na virada do século XX para o século XXI, uma nova Jeschuv emergiu das tradições da época industrial pré-guerra e os alcances os desenvolvimentos da moderna ciência, uma cidade de pessoas jovens e educadas, líder em desenvolvimento e um estudo de caso para a modernidade polonesa. É o orgulho dos seus habitantes e um local onde eles querem viver. Tá aí, né? Fazendo uma bela aqui, ó, o Carlos mostrando para nós aqui fotos, ó, olhem só que interessante aqui, fotos da época de Jeschuv. Aqui, olha só que interessante, gente. Exato. Olha aqui o Ratos, né? Parece ser o prédio do Ratos. Dá até a gente vai passando aqui, ó, a Rinek. Vamos ver aqui, ó. Peraí, deixa eu pegar. Então tá aqui a Rinek. Vejam só. E aí a gente tem. Aqui seria. Tá tudo em polonês, cara. Você consegue entender? A igreja dos. O convento dos Bernardinos. Talvez aqui, ó. Vamos lá, ó. Belo local aqui para nós. Aí eu vou tirando fotos aqui, vocês vão vendo, ó. Vamos ver o que mais que vai aparecer para nós. Aqui um pessoal são judeus da época, né? Aqui a gente vê Aaron Levi, o rabino, né? O rabino aqui. Você vê a população judaica importante, ó. E aqui, ó, isso é histórico, gente. Aqui são os rolos da Torá. São a Torá. Isso. Os judeus com a Torá. Zitorame, com as Torás, né? Sim. Essas Torás, gente, são a palavra de Deus para o judaísmo e elas são colocadas em bimás. Então aqui podia ser uma bimá, ó. Como nós vimos aquela bimá que foi o que restou da antiga sinagoga em Tarnuf, quando o Carlos e eu estivemos por lá e mostramos a vocês. Então a Torá era colocada nessa bimá, né? Ó. Vamos ver o que mais aqui, ó. Ali, ó. As crianças passeando, ó, as pessoas, olha, vejam, gente, isso é muito interessante para mostrar como é que as pessoas se vestiam. Vejam, os homens de chapéu, as mulheres com os vestidos, olha as crianças aqui, ó. E aqui aparentemente são funcionárias das famílias ou camponesas. Talvez camponesas, aqui um militar. Tem exatamente, policial, pode ser, exato, ou militar, né? Vamos ver, muito interessante mostrar isso. Olha, gente... Deve ser um dia de mercado. E detalhe, né? Exatamente, Gintergov. Isso. É mesmo um dia de mercado. Como se fosse a feira, né? Móveis à venda. Isso, exato. E detalhe, pessoal, o que a gente nunca mais vai sentir nas cidades, que aqui era uma coisa dada, o cheiro dos cavalos. Uhum. Porque você vê os cavalos aqui passando, ó, uma charrete, outra charrete aqui, e esse cheiro que era sempiterno aí nas cidades, né? Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui. Tá aí, ó. Vamos continuar por aqui, ó. É uma viagem do tempo aqui, é um túnel do tempo, esse périplo por Jeschuv. Aqui, ó. Aqui deve ser
Ó, ali de 45 a 89, ó, na época do socialismo, ó, aqui, do final da Primeira Guerra até 45. Vamos ver isso aqui, ó. Olha que interessante. Então, a praça Mickiewicz, em homenagem ao Adam Mickiewicz, aqui em Rzeszów, tá? Começo do século XX, imagino que Pociątek, começo, né, ó. E aqui, ó. E a ulica Jagiellonska, a rua Jagiellônica, né? Olha que bonito. Mostra ulica Grunwaldzka. Usado que eu acho que a rua onde eu estava ficando lá em Tarnów se chamava Grunwaldzka. Tá aí, ó. Olha só, com a neve. Ah, poucas fotos. Eu achei que eles iam mostrar. Agora aqui eles vão mostrar o período do socialismo, ó. Olha aí, vamos ver como é que vai se passar, ó. Esse é o período do socialismo. Nos anos 70, os mutirões, aqui estão as moças construindo. Na época do socialismo, é curioso falar dos anos 70, porque já é pós-período do Khrushchev na União Soviética. O Khrushchev é que fez grandes mutirões na União Soviética para suprir o déficit habitacional com blocos construídos, com prédios construídos com blocos pré-fabricados, e fazia muitos mutirões. Os jovens, sobretudo no período de férias, eles eram chamados às colheitas, porque era aquela questão, né? Você não vive só para você vive para a sociedade, naquela ideia que havia no socialismo soviético, né? Vamos ver aqui. Aqui que a gente sai mais. Aqui, parece manda-chuvas do partido. Deixa eu ver, ó. Sim, deve ser. Ah, parece até manda-chuvas aí, o cara tá com terno aí, tá com um paletó. Vamos ver. E aqui essa rotunda, né, ó. E detalhe, hein, como é que é o nome... Vixe, gente, qual é o nome dessa rotunda? Félix Dzerzhinsky. Rotunda de Félix Dzerzhinskiego. Félix Dzerzhinsky foi o fundador da ČK, digamos, da força, que vai ser antecessora do NKVD do Stalin, do KGB pós-stalinista, da Polícia Secreta de Estado. E aqui, então, claro, é uma construção da Polônia socialista aí, ó. E a gente vê, né, ó, o sentido bem planejado da cidade, ó, as indústrias aqui expelindo fumaça, algumas igrejas do período medieval, ó. No entanto, mudou de nome para Pakosłava. Então tá aí, né? Deixa eu ver. Aqui um dia do trabalho. Esse monumento eu mostrei a vocês no vídeo anterior das viagens de Vossoler, né? É um monumento aos atos revolucionários. A gente tem esse hotel Rzeszów aqui, gozado, né? Hoje, em frente a esse hotel Rzeszów, tem um shopping center aqui, ó. Aqui, ó, nessa esquina. Esse monumento hoje é reinterpretado, como eu falei para vocês, como monumento de libertação da Polônia, mas na verdade ele faz menção aos revolucionários. Tem aqui o camponês, tem o proletário, do outro lado tem a deusa grega Nike, a deusa da vitória. Então tá aqui o 1º de maio, para o qual, claro, todos os funcionários... O Milan Kundera, ali no livro A Insustentável Leveza do Ser, conta, né, para nós que ai das pessoas que não fossem ao desfile de 1º de maio e que não fingissem que estava tudo bem no regime, né? Deixa eu ver aqui, ó. Olha só, perto do rio Wisłok, aqui em Rzeszów, ó, molecada brincando aqui. E aqui numa gráfica, né, ó. É isso? Sim. Zakłady Graficzne. Tá aí, ó. Estão trabalhando impressão de livros, talvez uma editora, algo assim, um jornal, uma revista. Tipografia, pois é. Interessante, ó. Não tô vendo aqui, imagino que essas máquinas fizessem barulho. Não estou vendo aqui na época socialista os protetores auriculares para essas funcionárias, hein? Elas estão aqui, vão ficar surdas, vão perder capacidade auditiva. Cadê o socialismo? Cadê a proteção aos trabalhadores, hein? Deixa eu ver aqui. Olha só. Aqui a gente tem... Tipografia também. Uma tipografia, estão a montar. Né? Isso. Estão a montar. E aqui estão as letras em chumbo. Exato. Bom. Nossa, que coisa, né? Me lembra a época do Gutenberg lá, quando eram montados os livros, as páginas. Olha, aqui a gente tem um claro... Carlos, essa palavra, Povstantsov. O que é essa palavra? Eu vejo bastante essa palavra. Isso aqui é...
É barragem, acho que é barragem. Ah, é? Então, olha, gente, aqui a Acho gente que é tem verdade. o geometrismo socialista aqui, ó, muito claramente colocado, ó, para nós, tá? É uma barragem de água. Isso, exato. Esta- Então, uma represa, não? Uma represa. Uma represa? Uma represa. Então, aqui a gente tem uma represa. O que mais? Aí, ó, vou fazer o seguinte, eu vou tirar, são fotos muito interessantes que estão sendo apresentadas, eu vou tirar umas fotos daqui e a gente já retorna. Viagens de Vassoler aqui no coração subterrâneo, Memórias do Subsolo em Jechuv. E aqui, ó, a gente tem, e o Carlos pode falar bastante sobre isso, ó, a gente tem a nova indústria aeronáutica aqui de Jechuv, é isso, Carlos? E vai até Kroz, não é isso? Sim, portanto, esta, digamos, a região de Jechuv e Krosno estão num distrito que é considerado, vou colocar isto como Silicon Valley da aviação. Portanto, é considerado o Valley, Aviation Valley. Porquê? Porque se juntaram uma série de companhias, já em, digamos, antes da Segunda Guerra, havia aqui uma fábrica chamada PZL, que fazia motores de aviação. Digamos, hoje em dia essa fábrica colabora ou foi mesmo vendida à Pratt & Whitney. A Pratt & Whitney é uma das fábricas americanas, um dos fabricantes americanos de turbinas para avião. A maior parte, 90% dos aviões, aviões comerciais, têm turbinas para 90 não posso dizer, porque há Rolls-Royce e há Pratt & Whitney. Portanto, aqui nesta zona é uma zona onde se concentraram as maiores indústrias de aviação da Polónia. Talvez nesta zona por razões até estratégicas. Claro. Está perto da Rússia, né? Se tiver que fazer decolagem de avião. Não, eu diria que se desenvolveu para longe da Europa Central, porque todas estas, digamos que estas fábricas se desenvolveram bastante no tempo do comunismo. Certo. Por isso, provavelmente, foram puxadas para zonas mais interiores. O Carlos, então, o que você está dizendo é que, ao invés de colocar ali na Polônia Ocidental, os socialistas poloneses, sob o comando de Moscou, interiorizaram o desenvolvimento da aviação e, eventualmente, fizeram disso, porque na época do socialismo o que se pensava é que as indústrias teriam que ser construídas com base móvel para que, se houvesse invasão dos capitalistas, elas pudessem ser deslocadas, né? Uhum. Então é isso que você está colocando. A partir da época do socialismo para agora, então o primeiro desenvolvimento da aviação nessa região é socialista e o capitalismo manteve isso. Curiosamente, é durante o tempo do comunismo. Não posso dizer isso. Não. Antes mesmo, portanto, nos anos 30 já havia atividade aeronáutica nesta zona. Foi desenvolvida e manteve-se, foi desenvolvida durante o comunismo, nesta zona. À semelhança dos Urais, que também receberam a indústria, foi deslocada por razões... Claro, pela invasão nazista. Das invasões. Essa aqui é uma turbina. Isso aqui, Carlos, essa turbina vai aqui sob a asa. É isso, né? Exatamente. Aí como é que é isso? Por exemplo, Carlos, explica pra gente uma coisa. Um pássaro, ele consegue penetrar pelas hélices dessa turbina? Como é que é isso? Porque isso é um perigo de acidente enorme, né? Certo. Sempre, né? Se houver uma concentração, uma densidade... tipo uma revoada. Sim, pode fazer parar uma turbina destas. E já aconteceu. Várias vezes. Um avião quadrimotor como esse. Sim. Quadrimotor. Sim. Qual é o número mínimo de motores com os quais ou com o qual o avião consegue voar? Tem 4. Para um avião comercial ser certificado para trabalho aéreo,
e para transporte aéreo tem que poder, portanto, um avião que tenha vários quadrimotor como vários esse, motores, portanto, seja plurimotor, tem que conseguir, só é aprovado para trabalho aéreo se puder trabalhar em degradado. Por exemplo, hoje em dia há muitos aviões comerciais que só têm bimotores. São grandes aviões para levar 300, 400 passageiros, mas são bimotores. Têm que ser capazes de continuar, a partir do momento em que, se houver um problema na corrida de descolagem, Deus que me perdoe. Se houver um problema na corrida de descolagem e ainda não terem chegado à velocidade que se chama V1 para descolar, podem abortar. Mas se já estiverem acima dessa velocidade, não tem como voltar, vão continuar, porque provavelmente já não têm pista para abortar, claro. E então podem continuar só no motor. Portanto, um motor numa asa só? Só numa asa. Funciona, não desestabiliza? Não, claro que o voo começa a ser assimétrico, mas Deus que me há perdoe. meios... Nossa Senhora! Quer dizer, qualquer piloto que tenha qualificações para voar um plurimotor tem que passar num exame a voar em assimétrico, ou seja, a voar só no motor. Bem, mas é difícil, Carlos? É difícil segurar no manche? Você tem que segurar no manche? Não é um problema de segurar no manche. Há uma série de procedimentos. Há uma série de procedimentos. Neste momento, nestes aviões, é automático. Tudo isso é automático. Claro. Mas durante muito tempo, no meu tempo, voar em voo assimétrico tem uma série de procedimentos. Você chegou a passar por uma situação dessa em algum avião que você pilotou? Não, tive que passar no exame. Tá, mas numa situação real, assim. Na situação se você real, pilotando algum avião... Tive durante o treino, eu fiz a qualificação de plurimotores em Portugal? Não. Curiosamente foi durante o tempo do serviço militar, não usávamos plurimotores. Havia plurimotores, mas eu não tinha acesso. Portanto, não tinha qualificações para isso, e havia pilotos que tinham, os pilotos da parte militar de transporte, então tinham que voar em aviões plurimotores. Mas eu depois fiz em Oxford Air Training School, em Inglaterra, fiz a qualificação de plurimotores. E aí tive que voar, no exame, tive que fazer todos os procedimentos, o instrutor retirou-me o motor e eu tive que identificar o motor, porque o motor é retirado sem nós percebermos qual é o motor que vai ser retirado. Temos que identificar o motor e temos que... Como é que é? Explica pra gente. Como é que é a identificação? Como é que você fez lá? Vamos cá. A identificação, curiosamente... Aqui, por exemplo, no avião. O cara foi lá e tirou esse motor aqui. Sim. Mas você não consegue ver, você não sabe qual que está faltando. A questão que se põe é que os instrumentos não respondem. O motor, vamos supor que o motor vai parar ou está a parar, e os instrumentos não respondem imediatamente. Portanto, se nós olharmos para os instrumentos, por exemplo, para a rotação, dado que o hélice continua a funcionar, portanto, o motor está a parar, mas o hélice com o arraste continua a funcionar, enquanto não for colocado em bandeira. O que vai acontecer é que o indivíduo olha para o conta de não sabe que é ele. E não percebe logo que é ele. Olha para a pressão de óleo, também a pressão de óleo ainda não caiu o suficiente. Portanto, a maneira é pé morto, motor morto. Ou seja, o indivíduo está a voar, o avião fica assimétrico. E como é que é? Explica para nós. O que é o avião assimétrico, Carlos? Então, vamos cá ver. Temos as asas, dois motores, as asas. Vamos supor que parou este motor. Parou este motor, o avião... Nossa! O avião faz isto. Ou seja, Ele vai voando meio que de caranguejo, parece um caranguejo andando. É um transitório. Isto é um transitório. Portanto, a partir do momento em que para este motor, certo,
ele tem a tendência de fazer isso Certo. enquanto tiver este motor todo metido, não é? Certo. E o que é que o indivíduo tem que fazer? O indivíduo tem comando nos pés, não é só o manche. Na embreagem. Não é embreagem. Como é que é o nome disso no avião? Temos o rudder, portanto, que é o comando do estabilizador vertical, ok? Que nos proporciona também Estabilidade horizontal. Não, vamos cá ver. Nós temos no avião temos os ailerons nas asas que nos permitem inclinar o avião longitudinalmente. Certo. Okay? Temos o manche para frente e para trás, frente e para trás que vai fazer com que o estabilizador horizontal, portanto, faça com que o avião... Que fica na cauda. O estabilizador fica na cauda. Fique numa atitude, portanto, no ângulo positivo ou negativo. Certo. Okay, mas, no caso de parar o motor, vamos supor que é este, parar o motor, dado que tem um motor deste à lado, direita, vai para aqui. certo. Então, o indivíduo tem que carregar com o pé direito para o leme vertical levar para esta posição. O leme vai se voltar para o lado do motor que está parado e aí o avião encontra balanço de novo. O indivíduo carrega certo. E Ô Carlos, é como se ele jogasse uma força para ter um vetor que puxe o avião direto para o centro. Exato. Portanto, o indivíduo carrega neste, portanto, tem os pedais certo. que fazem este movimento lá atrás. Então, o gajo carrega. Agora uma pergunta para você. Suponhamos que pare o motor de cá. Sim. A queda é vertiginosa se parar? Não. O que vai acontecer? Como é que vai haver? Não. Deixe-me só avançar mais um bocadinho certo. para perceber. E então, carrega-se com este pé e a gente tem que pensar pé morto, motor morto. Ou seja, certo. o pé que não carregou certo. é o lado que tem o motor meio. Então, nós começamos a fazer os procedimentos para, por exemplo, se foi o motor esquerdo, temos o hélice está, dado que o hélice deixou de ter tração, começa a ter uma resistência ao avanço também muito grande. Então nós temos que o colocar em bandeira. Bandeira de lado, que você está colocando de lado, para diminuir a resistência do ar, é isso que você está falando. Pronto. Agora, essa questão o que é que acontece logo a seguir quando para o motor, digamos, num avião plurimotor, quando para o motor, uma das... se não se fizer nada, temos a assimetria e começamos a descer. Começamos a descer. Se tudo estiver normal, se não for uma catástrofe, se não for uma falha estrutural, se for a paragem de um motor, tudo bem. Num avião comercial, se isso acontece, tudo continua normal. Dá para chegar ao destino? Bem, normalmente tudo depende do plano de voo. Se isso acontecer, sei lá, nos primeiros momentos depois da descolagem, em princípio... Ele vai voltar para o... Senão ele vai buscar um aeroporto intermediário. Vai para um alternante. Bem, ou então, em princípio, vai para um alternante. Não se vai continuar só no motor, mas para um avião certificado para trabalho aéreo, para transporte aéreo, tem que poder continuar a voar normalmente só no motor. Nossa, okay? Entendi. Se tiver 4 motores, aí é o voo maravilhoso. Pronto, se tiver 4 motores, muitas vezes, em voos transatlânticos antigamente, se reduziam, portanto, os quadrimotores reduziam a potência de 2 dos motores para poupar combustível. Claro. Bem, por isso, um avião não cai sem mais nem menos. Portanto, a questão de... Quer dizer... mas aí vamos lá. Sim. Não temos mais motores aqui. Acabou. Não temos. E agora? Vai acontecer o quê? Não vai cair queda vertiginosa? Não. Aí o que é que temos que fazer? Temos que... portanto, cada avião tem um envelope de funcionamento. Um envelope no sentido, quer dizer, tem um... Procedimento.
tem curvas, função da velocidade. Bem, então, o indivíduo temos que manter o avião a voar. Para manter o avião a voar, temos que assumir uma determinada velocidade. Claro que se não tem propulsão, como é que vai, ele vai exato. começar a descer. Isso. Não tem motor, como é que ele vai ter velocidade? Ele vai parar naquela e vai por inércia. Não. É como se estivéssemos a andar de bicicleta, ok? Vai por inércia. Se eu estiver a pedalar, eu mantenho, se estiver a pedalar, eu mantenho em horizontal, eu vou normalmente e levo a bicicleta equilibrada. Se quebrou o pedal... Vamos supor, se eu tiver uma descida, pequena descida, bem. Eu continuo com estabilidade na bicicleta e vou e não preciso de pedalar. No avião é a mesma coisa. A partir do momento em que eu não tenho propulsão, eu tenho que assumir uma determinada razão de descida e uma determinada velocidade para manter o avião a voar aerodinamicamente. Só que ele está a descer. E se está a descer, temos que rezar. Não, temos que... A tripulação, os outros podem rezar. A tripulação... Ô, Carlos, sabe o que eu vi? Isso aqui é interessante, ó. O que nós temos? Parece que há estudos, não sei se você chegou a ver um vídeo desse, e isso vai salvar muitas vidas. Eles estão querendo fazer uma possibilidade de acoplar uma série de paraquedas a essa carenagem do avião. Se houver, por exemplo, uma situação dessa, como o Carlos estava descrevendo, em que os motores param, eu perguntei ao Carlos, ele descreveu para nós, vai haver como que uma ejeção dessa carenagem onde está a tripulação e onde estão os passageiros, e as pessoas vão aterrissar calmamente com o paraquedas, por exemplo, um paraquedas aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Mas não vamos mais longe, porque os aviões hoje das potências, China, Rússia, e Estados Unidos, o Air Force One tem um sistema já tem, assim. Tem um sistema desses para salvar o presidente. Tem um então é o seguinte, ó, o pessoal tá dando uma ideia aí, o Carlos deu uma ideia, porque se você tirar do aeroporto do Trump, do avião do Trump, os paraquedas... Isso é no avião do Trump. Exato, com o Air Force One. Então isso vai salvar muitas pessoas. Da mesma forma que os airbags nos carros salvaram tantas vidas, os acidentes, isso pode salvar, né? Nossa, gente, muito interessante. Carlos, durante quantos anos você foi piloto? De 69, portanto, de 69 a 73, militar. 69 a 73. Depois mantive, depois comecei a trabalhar como piloto comercial, na perspectiva de entrar para uma companhia aérea. Não entrei. E foi por isso é que depois o meu caminho foi pela engenharia. Tá certo. Mas mantive qualificações até... Manter as qualificações é muito complicado, porque o indivíduo tem que ter um certo número de horas de voo. Claro. E depois, no Brasil se chama brevet. Sim. Brevet é autorização. Brevet é autorização. Depois, a função dos aviões que se voa, por exemplo, plurimotores. Eu tinha a qualificação de plurimotores para poder trabalhar na aviação comercial, só que a partir do momento em que se deixa de voar um certo número de horas, as licenças caem, não é? Você conseguiria hoje pegar um avião que você pilotava e voar com ele ou não? Não dá mais? Teria que ter muita adaptação, teria que ter retomada de cursos. Teria que ter adaptação, mas ainda há 2 anos em Portugal eu fui voar com um colega meu e tive 2 horas a pilotar, portanto, normalmente. Está aí, ó. Depende do tipo de avião. Os aviões, enquanto que nós, nos carros, por exemplo, guiamos um carro e passamos de um carro para o outro. Claro. Todos os aviões têm que ter uma adaptação. E há determinados tipos de aviões que o indivíduo tem que ter, para além da adaptação, portanto, tem sistemas... E, gente, olha, isso aqui me faz lembrar
da grande Embraer. Aham. O Brasil tem uma tecnologia avançadíssima, ou tinha, né? Pelo menos era estatal, agora era uma empresa estatal. Ê, Brasil, né? Ê, classe dirigente brasileira. O Brasil tem o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, não sei se o Carlos já ouviu falar do ITA, ligado a São José dos... Até. É lá em São José dos Campos. Quando você for ao Brasil, a gente vai lá pro ITA. Inclusive, tem um querido amigo meu, o Igor, um abraço para ele, que estudou no ITA, engenheiro formado pelo ITA. Um dos vestibulares mais difíceis do Brasil, para engenharia no ITA, e o ITA está coligado à Embraer, que era uma empresa estatal brasileira produtora de aviões. Então, quer dizer, o Brasil tem tecnologia. Olha só, gente. Olha aí, gente. A gente fala do Brasil. Imagina, os cálculos, o Carlos conhece isso, os cálculos de aerodinâmica envolvidos para fazer o melhor design de um avião. O que está envolvido nisso? Aquele avião novo, o Carlos deve ter visto, que os Estados Unidos usaram criminosamente, é claro, para bombardear o Irã, as instalações, aquilo ali é uma coisa... O avião parece uma folha de papel. Eu acho que, na verdade, ele é tripulado ou ele é todo pilotado por satélite, por robô? Ele é tripulado, aquele avião? Ele é tripulado. Simplesmente tem uma intervenção muito grande. Aí podemos falar diabólica. Diabólica. Portanto, tem vários, todos os sistemas daquele avião, porque o avião aquele avião não voaria se não estivesse controlado por computadores. É mesmo? Por quê? Por quê? Há um vídeo que nós fizemos em Poznan. Eu lembro. Que eu expliquei isso. O avião, sob o ponto de vista aerodinâmico, para ter a assinatura radar que tem, que é mínima, isso, exato. tem características aerodinâmicas péssimas. E péssimas. E o radar, rapidamente, só um ponto. O radar é o seguinte, uma base aqui na Terra manda uma onda sonora... Não, sonora não, eletromagnética. Eletromagnética para bater na carenagem e voltar para saber o cálculo físico da distância. Digamos, a assinatura deste avião, se tivermos aqui um radar, com esta posição, a assinatura corresponde a esta área. Claro. A esta área externa. E se ele for metálico, a reflexão... E aí o que eles fazem? Eles reduzem. O avião parece uma folha de papel aqui, você reduz a área. O avião é reduzido, depois também tem materiais absorventes. O que absorve? Qual seria o material que absorve a onda eletromagnética do radar? Há tintas Olha especiais, só. Portanto, uma estrutura molecular, no fundo, de tal maneira que absorve o radar. Então, Carlos, você está dizendo que, por exemplo, naquele avião dos Estados Unidos que bombardeou instalações nucleares do Irã, sim. O Irã mandou a captação de radar e ele simplesmente não existia para o radar. Ele não emite nada. É mínima. Tá, mas mínima, o que significa mínimo para quem está calculando o radar? Um radar, por exemplo, um radar do aeroporto que esteja a servir um aeroporto para monitorizar o tráfego e a aproximação de aeronaves, é um radar que está feito para otimizar a reflexão, portanto, tem frequências de tal maneira escolhidas que para otimizar a assinatura. Porquê? Porque na gestão de um espaço aéreo interessa ver... O que chega para quem está no Irã calculando o radar, emitindo uma onda de radar para chegar até esse camarada? Um avião desses... Dos Estados Unidos. Esse avião, segundo o que dizem, a assinatura é equivalente a um pássaro. Enquanto... Nossa, então o cara tá passando com um bombardeiro nuclear e parece que é uma gaivota que tá passando por ali? Isso é incrível!
A assinatura... Carlos, isso é incrível! Continua a haver assinatura, mas é uma assinatura mínima. Ou seja, mínima. É a pura confusão. Quando o cara vê, ele tá morto. Ele tá morto. Recebeu a bala na cabeça. Tá aí, gente. Uma belíssima explicação do Carlos aqui para nós sobre essa área da questão aerodinâmica, aeronáutica. Continuemos aqui nas viagens de Vassoler. Carlos, o que é isso aqui, meu amigo? O que você encontrou aqui, ó? Não, está aqui um simulador, estivemos a falar em turbinas. E porquê é que em turbinas? É porque há uma fábrica aqui em Jeshov, da Pratt & Whitney, que faz turbinas. Portanto, e por isso tem aqui um pequeno simulador de uma turbina. Uma turbina não é mais que, entre aspas, um ventilador. Acaba por ser um ventilador de grande potência, não é? Neste caso, enfim, carrega-se aqui num botão para pôr a turbina. A turbina, portanto, é comandada. Um avião tem um comando e dá a hipótese de aumentar. Portanto, a descolagem, por exemplo, a descolagem, potência máxima. Depois de descolar, começa-se a reduzir para a linha de subida. E quando se está em cruzeiro, já se vem para um power setting inferior para poupar combustível. Tá aí, gente, ó. Aqui para vocês, ó. Essa turbina. Vamos lá, continuemos. Pessoal, olha só. A gente chegou até um ponto, ó, e vocês vão se lembrar do vídeo anterior das viagens de Vassoler, que é uma praça aqui perto da Rieneck, que tem o contorno, o semblante, lembrando as vítimas da Segunda Guerra. E aqui, pelo que eu estou entendendo, isso aqui parece uma triste cena de Auschwitz-Birkenau, onde eu e o Carlos estivemos, né? Pela última vez em 2023, e a gente viu pilhas e mais pilhas de sapatos, óculos, cabelos, bolsas, próteses. Um horror, né? E vocês estiveram comigo em Majdanek, nas imediações de Lublin, onde nós também vimos galpões ali, barracões, lotados de pares de sapato, de bolsas, de todos os utensílios, né? Tá aqui, ó, a Lublin moderna. Ah, olha aqui, ó. Aqui o Carlos vai ter muito a dizer também. Carlos, meu amigo, chegamos aqui. Olha lá. Eu vou deixar pro Carlos aqui. Carlos, aqui é uma febre polonesa, é isso? O que é isso aqui que o pessoal tá vendo? O pessoal do Brasil, eu não sabia. Só fiquei sabendo por causa do Carlos. E agora tô sabendo. O que é isso? Que esporte é esse? E é o esporte favorito da Polônia? É considerado, talvez, atrai tantas pessoas como o futebol. Mas me fala, como é o nome desse esporte? Como ele é praticado? Na Polónia chama-se Żużel. Żużel. Porquê? Porque eram corridas de motas feitas num estádio com uma pista que não é elíptica, é retangular, mas... Retangular? É retangular, mas, digamos, é elíptica. Tá. Portanto, é elíptica, mas é como se fosse um estádio de futebol. Tá bom. Em que, a parte central do estádio de futebol, há estádios aqui que são de futebol e que têm pistas à volta para se fazer estas corridas. Portanto, isto chama-se Żużel porque as pistas antigamente eram em carvão, eram em pó de carvão. Hoje são em terra, não é asfalto, não é asfalto. São pistas de terra, antigamente eram pistas de carvão. Chama-se Żużel. E Żużel porque vem do Deixa eu mostrando aqui para vocês, ó. Estas são corridas feitas, Mas tem um outro nome, que é o Speedway em inglês. Pronto, Speedway é o nome conhecido ao nível planetário. Porquê? Porque estas corridas começaram, eu não sei exatamente onde começaram, mas nos anos 30 havia corridas nos Estados Unidos e Inglaterra, corridas de Speedway. O que é o Speedway? São corridas em torno
há uma pista, como disse, mais ou menos elíptica, fazem 4 voltas. Só 4? 4 voltas e correm de cada vez 4 pilotos. Competidores. Com motas hoje em dia. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui essa moto. Qual que é a potência desse motor aqui da Speedway, Carlos? Esta moto tem um motor, há uma classe de sénior que vai aos 250 centímetros cúbicos. E as motas de, como é que eu disse? Sénior? Júnior. Os séniores são motas com 500 centímetros cúbicos. Aí, os centímetros cúbicos você está falando? 250 cilindradas, 500 cilindradas. Tá. Pronto, uma moto destas... Quanto que alcança de velocidade uma moto dessa? A velocidade típica destas motas anda por volta dos... Pode dar 100, 120, 100... não é muito rápido, tá. Sim. Mas atenção. Isso, conta a peculiaridade que tem aqui. Atenção, estas motas têm o torque delas, portanto, o momento. Uma coisa é a potência e outra coisa é o torque, portanto, é a força. Esta moto, ao arrancar, pode imediatamente colocar o indivíduo fora da moto, portanto, bem. Esta moto só tem acelerador. Olha só, deixa o Carlos mostrar aqui, ó. Acelerador. Tá aqui, ó. E embreagem. O que está faltando aí? Travão em Portugal, freio no Brasil. Vai lá. Não tem freio. E como é que os caras freiam essa moto, Carlos? Aí que tá, meu amigo. Vamos ver. Portanto, estas motos... Vamos lá, monta aí, vamos ver. Vamos ver se... Você acha que dá para montar? Será que dá para... Não dá. Mas como é que se freia isso aqui? O torque dela, portanto, num carro, quando vamos, por exemplo, em segunda, na segunda velocidade, se tirarmos o pé do acelerador sem travar, o que é que acontece? Mantenha o poder da segunda marcha. E vai se freando, e vai freando, exato. Se estiver em primeira, por exemplo, a freada é melhor. Isso, exato. Ora, estas motas têm um torque tal que quando se reduz já tem uma frenagem. Ela tem um poder de frenagem muito grande, portanto, esse efeito Tá, mas não tem disco de freio aqui? Não tem disco de freio. Não tem freio. Meu Deus do céu. Quando se vai a 100, portanto, 90, 100, para entrar, por exemplo, numa curva, portanto, eles fazem contra-brecagem. Se a curva é para ali, normalmente é para a esquerda, faz contra-brecagem e fazem tudo isto a derrapar. Nossa! Se eles exagerarem na derrapagem, vão cair. Sair pela tangente. Ou a moto perde velocidade. Por isso, uma forma de perder velocidade, se quiserem perder drasticamente velocidade, é atravessar a moto, portanto, é derrapar, é inclinar, derrapar e ela... Portanto, meu Deus do céu. Estas motos utilizam um combustível. Qual é o combustível? Gasolina? Metanol. Álcool. Metanol. Tá. Têm... Só álcool, Carlos? Não usam gasolina? Não. Metanol para tirarem mais potência dos motores. Ah, é? Exatamente. O álcool explode mais, faz explodir mais que a gasolina? É mesmo? O índice de octana do metanol é muito maior do que da gasolina? Maior do que a gasolina normal. Tá bom, okay? tá bom. Bem, por isso, isto são motas dedicadas, desenhadas para fazer este tipo de corrida. Na Polónia, praticamente todas as cidades, mesmo médias, têm pistas e faz o campeonato nacional. Qual é a metragem da pista? Eu diria que tem... Quanto é que tem? Uma volta. O perímetro de um estádio. O perímetro da volta. É aqui. O perímetro de um estádio de futebol é mais ou menos quanto? Eu não sei. 80, 160... você está dizendo as dimensões 40, do campo. 40, pois. 80 por 40, não é? Certo. Mais ou menos. 80 por 40. Tá. Portanto, tem 250 metros de perímetro. Quadrados. 250 metros de perímetro. Tá. Fazem 4 voltas. Tá bom. 4 pilotos. Dura muito pouco. Uma corrida dura... Uma corrida demora 1 minuto.
Mas uma corrida demora, portanto, 4 pilotos alinham, 4 pilotos. Olha aí, gente, ó. 4 pilotos alinham e vão fazer. Normalmente são. E vocês veem dois, o estádio lotado aqui, ó. Olha aí, gente. Normalmente são 2 de cada clube. 2 clubes estão a disputar. E então vêm equipes de 10 pilotos de cada clube e vão correr 2 a 2. Correm 2 de um clube com 2 e por isso normalmente são quantas corridas? São 14 corridas. 14 corridas num dia. Tá. Portanto, há 14, uma tarde de domingo ou de sábado, fazem-se 14 corridas. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó. Olha aqui a vestimenta, ó, o piloto está todo paramentado e protegido, ó. Olha aqui. Claro que ele usa capacete, sem sombra de dúvida. Você tem aqui um estádio de futebol, ó, com o perímetro da pista. E aqui os pilotos, ó. Olha aí, gente. Não tem frenagem. E onde eles põem? Eles colocam o pé nesse... Não, isto... Aí o Carlos, ó. Olha aí, gente. Portanto, isto aqui não é para pôr o pé. Onde eles ficam com o pé? Onde eles ficam com o pé? O pé, depois, quando estão em corrida, podem assumir, podem pôr. Mas, normalmente, estão a fazer voltas pela esquerda. Certo. Este pé é reforçado com a bota. É uma bota que leva um reforço metálico, porque este pé vai ajudar quando se faz... Claro. Eles, por exemplo, uma volta à esquerda, para aí a 80, 90 km, estão a fazer a volta para ali, assim com este pé no chão. Caramba! Com a roda a fazer e terra. Com a potência praticamente. Ô Carlos, máxima. numa corrida o pneu vai embora. Tamanha exigência de atrito aí. Os pneus que nas corridas do campeonato, os pneus duram fazem 2 corridas. Nossa, que loucura. Não ficam carecas. Não ficam carecas, são depois vendidos. Por exemplo, a minha moto tem pneus de Speedway. É mesmo? Que são pneus usados, porque eles têm quer dizer, nas corridas usam 2 vezes e depois vai para o mercado. Vai vender. Porque são pneus em condições. Carlos, você tem ideia de quanto custa uma moto dessa aqui? Tem ideia? Uma moto destas, reparem, isto não é só na Polónia. É na Austrália, na Nova Zelândia. Eu realmente nunca tinha ouvido falar, Suécia, Carlos. Na Finlândia. Você, antes de vir aqui para a Polônia, já tinha ouvido falar do Speedway? Há muitos anos eu já era um apaixonado pelo Speedway. Não tinha a oportunidade era de ver Speedway, só tinha visto em filme ou nas revistas. Agora, eles correm em pista de terra, pista de cinza. Antigamente era pista de cinza, agora é pista de terra. Não levanta uma poeirada e o público não consegue ver nada? Eles molham a pista. Para diminuir a poeira, claro. E, por sua vez, o que é que eu queria dizer? Uma moto destas, existem vários fabricantes de motores e fabricantes e desenhadores destas motos. Estas motas têm uma ciclística especial. Por isso, portanto, a geometria desta moto, reparem que este garfo da frente, reparem que está praticamente na vertical. Em qualquer moto que uma moto de utilização normal, para ter estabilidade, para ter mais estabilidade, Está diagonal, claro. Garfo com um ângulo, e quanto maior for esse ângulo, maior é a estabilidade. Estas motas são muito instáveis. Nossa. Mas é exatamente mas isso permite maior mobilidade. Uma moto destas pode no guidão, né? Pode custar motas boas, portanto, para competição. E essas motas são de competição, isto não pode andar na rua. Não pode? Não, tá. Então não tem travões. Claro, não, logo. Mas poderia ser adaptado. Não.
esta moto é uma moto desenhada Para a competição. isto. Tanto que, por exemplo, o depósito é um depósito pequeno só para se meter o combustível. Quantos litros de gasolina? Isto é capaz de levar 2 litros. Quanto custaria uma moto dessa? Pá, 15 mil euros. 15 mil euros. Tá. Bom, mas o preço, dado que há um campeonato mundial... E o pessoal, por exemplo, você se quiser comprar uma moto dessa, e se você quiser treinar no autódromo, você pode alugar lá a pista para você treinar? Não sei se isso é possível, mas eles têm clubes, por exemplo. Nós vamos visitar um clube. Lá em Krosno, certo? E vamos ter a oportunidade inclusivamente, de ver uma pista pequena onde os jovens têm cursos para começar... Com qual idade você falou que as crianças aqui na Polônia começam a praticar o Speedway? Aos 9 anos, 9, 10 anos, começam e têm motas de 250 centímetros cúbicos, mais pequeninas, para começarem a... Claro. Tá aqui, gente, olha que interessante, mais uma peculiaridade da Polônia aqui mostrada em Rzeszów. Nós vamos para Krosno na sequência aqui com o Carlos, e vocês vão ver lá, como o Carlos já falou, ó. Vamos tirar umas fotos aqui agora, olha aqui, olha a moto, gente. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Deixa eu ver o banco, se ele é confortável. Não. Nossa, isso aqui é uma pedra. Sim. Isso aqui é uma pedra. Não é preciso ter conforto, porque claro. Eles não vão ter conforto nisso. Eles ficam sentados ou eles ficam mais em pé nessa moto? Não. Ficam sentados. Ficam sentados. Por vezes por exemplo, a dar uma volta, este pé vai arrastar, a moto vai praticamente toda deitada, e este pé, por vezes, vai assim para eles conseguirem ganhar equilíbrio, portanto, gerirem o equilíbrio da moto. Né? Ou vão... Pronto. Olha aqui, gente. Deixa eu ver o material. Ó, 2 litros, ó. Isto... O que é isso? Isto, já agora... Isto não está a tirar. Isto vai no pulso. Para quê? Para que se o indivíduo cai, Ai. isto salta e a moto para. Como é que é? Portanto, isto é um fail-safe. Certo. Para... A moto para na hora? Desliga o motor? Desliga o motor. Claro. A moto vai embora. Mas sem o motor, sem continuar a velocidade, entendi. Portanto, isto salta. Nossa. Muitos acidentes, Carlos, no Speedway? Há corridas que não têm acidentes, mas há outras corridas que vem o helicóptero. Mostra para nós, enquanto eu pego aqui, mostra aquele vídeo para nós, eu ponho aqui. O Carlos tem um vídeo aí, ó, vou mostrando para vocês, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Eu depois posso mandar um vídeo para somar... Mas eu acho que seria legal pegar até no WhatsApp e mostrar. Olha aqui, gente, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Olha só, pessoal. A moto aqui para vocês. Aquele que você fez, aí não vai ter direito autoral. Ó, deixa eu pegar aqui, ó. Vou colocar aqui o coisa. Presta aqui para mim, Carlos. Olha só, gente. Aqui, ó. Acho que dá para fazer assim, não dá, Carlos? Não dá. Deveria dar, mas... Ó. Olha isso aqui, gente. Olha só, vai começar a corrida aí, ó. Ó. E este vai ter acidente. Aí, ó. E um ficou ali, ó. Um ficou, ó. Que loucura. Tá aí, ó. Tá aí, gente. Então essa é Speedway. Tirar uma foto do Carlos por aqui, ó. Tá aí mais um esporte, não só da Polônia, como o Carlos falou, Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, Inglaterra, o Carlos comentou, Austrália. Uma coisa, já agora, a Polónia... É a melhor do mundo. Não. Neste momento é campeã do mundo. Olha só, olha só, que interessante. Carlos, você sabe quanto ganha um piloto de Speedway? Não sei, mas são... Ganham muito dinheiro? São equipas para virem, eu calculo, para virem pilotos na Polónia, tem muitos pilotos polacos, mas os clubes, por vezes, têm pilotos que vêm da Austrália, da Nova Zelândia, ingleses, suecos. Disputar o campeonato polonês. Porque é o campeonato mais disputado. Mais competitivo. É mais competitivo. Então vem... Passa na televisão. Passa. E todo sábado e todo domingo? As provas são normalmente ao sábado ou ao domingo. Polônia inteira? A Polónia inteira.
Olha só, gente. É como se fosse, então, pelo que o Carlos está colocando para nós, o Speedway está para a Polônia, assim como o futebol está para o Brasil, né? É o esporte mais famoso aqui da Polônia. Tá aí para vocês, nas viagens de Vassoler, mais uma peculiaridade mostrada aqui da Polônia para vocês. Continuemos, interessantíssimo. Uma moto estilosa, bonita aqui, ó. Estilosa. Deve ser leve, né? Tem que ser leve para poder atingir. Quanto será que pesa, Carlos? Esta é uma moto para pesar em torno dos 100 quilos. 100 quilos. 100 quilos. Uma moto normal de estrada pesa 200, 250, claro, 300. Claro. Esta moto é uma moto de competição, portanto, é uma moto... Para ser mais leve. Mas tem um desempenho, uma relação peso-potência muito elevada, não é? Temos aqui um motor de 500 cm3 que é capaz de dar 100 cavalos para uma moto de 100 kg. Portanto, é uma relação peso-potência fora do normal. Diabólica. Aí, as 2x3, diabólica. As 2x3 pode-se dizer diabólica. Então tá aí, gente. Vamos lá. Muito interessante aqui a história do Speedway e essa prática na Polônia. A gente vai continuar lá em Krosno, mostrar isso. Viagens de Vassoler em Rzeszów. E aqui, gente, são tomadas finais, ó, ali do monumento do ato revolucionário, a ponte estaiada, ó. Ah, não, tem aí para baixo, né, Carlos? Tem, mas não sei se é o último. E a gente tá mostrando, vamos continuar aqui o périplo. É o último aqui. É o último, então vamos descer aqui, ó. O Carlos está chegando. Depois do Speedway. E aqui a gente tem imagens, olha só, imagens de Rzeszów. Aqui que a gente vai mostrar a vocês, ó, pontos da cidade. Ali tem o Castelo do Bomiski. Nós temos, deixa eu ver se eu reconheço ali, ó. Aqui em cima nós temos o Monumento dos Atos Revolucionários. Essa rua central que eu mostrei a vocês no primeiro vídeo das viagens de Vassoler aqui em Rzeszów. Olhem só, ó, essa rua linda aqui, ó. Que nós temos essa rotatória do Félix Dzerzhinsky. Essa, na verdade, Carlos, ela é uma coligação circular, uma passarela circular coligando os 4 lados da avenida, ó, com saída pelos 4 lados. Isso, exatamente. Peões em Portugal, pedestres no Brasil. Isso. E aí o pessoal, é uma passarela circular que eu mostrei a vocês no outro vídeo. Tá aí, gente. Essa é Rzeszów, então. Vamos subir. Agora nós vamos... Seria interessante, acho que com essas explicações, vamos conversar com o Carlos, ver se a gente vai lá pro nosso querido aeroporto. Tem um aeroporto aqui com instalações da OTAN, da chamada NATO, e a gente continua aqui no nosso périplo por Rzeszów. Continuemos. Gente, ó, nós entramos daquele lado e nós saímos, ó, o Carlos e eu saímos por esta rua aqui, ó. Do outro lado, então a gente percorreu subterraneamente, aqui ó, toda essa extensão da Rynek, da Praça do Mercado Central. Tá aqui ó, Rynek, para vocês, olhem só, a gente saiu por essa rua aqui ó, então percorremos, o Carlos e eu, toda a extensão dessa praça. Foi um belo périplo. Vamos lá, continuemos aqui. Tá um frio hoje, -7, até a sensação. Eu já tô acostumado, o Carlos com certeza também tá, já tá morando há 3 anos aqui na nossa Polônia. E vamos lá, gente. Viagens de Vassoler aqui em Rzeszów. Pessoal, tô aqui com o nosso querido Carlos Gorial, Carlos Gorjal. E parece que nós dois estamos destinados a viver aventuras candentes. Carlos, conta aqui pro pessoal. Nós fomos para o aeroporto de Rzeszów, parte civil, mas na parte militar o bicho pegou. O que aconteceu ali, meu amigo? Bem, a parte militar é onde estão alojados as forças da NATO. NATO-OTAN, né? NATO da OTAN. Portanto, e essa zona é uma zona que tem, portanto, é a zona militar do aeroporto militar, ou do aeródromo militar, onde tem baterias de Patriot. São baterias antiaéreas. Sim, são baterias de mísseis antiaéreos que são bem conhecidas de todos nós
E nós, portanto, dado que estávamos aqui em Jeshov, eu sabia que poderíamos ver, pelo menos ver, mas fomos tentados em filmar. Claro que filmámos. Entretanto, deslocámos-nos até uma zona, curiosamente enganámos-nos, entramos numa zona que nós sabíamos que era uma zona militar e de repente começaram-se a aproximar vários caminhões. Caminhões gigantescos. Grandes caminhões e, entre eles, alguns caminhões de transporte de veículos militares. Portanto, caminhões militares de transporte de veículos militares. Bem, tudo bem. Eu disse ao Ricardo, ao professor Ricardo, que olha, este aeroporto joga um papel de interface de equipamentos militares para a Ucrânia. Portanto, os equipamentos chegam aqui normalmente de avião e depois são transportados de caminhão para a Ucrânia ou para outros meios. E o Ricardo começou a tentar filmar. Entretanto, esses caminhões eram acompanhados por um veículo que tinham militares que vieram ter connosco e nos mandaram. E foram muito gentis, né, Carlos? Muito gentis. E disseram, param com a filmagem e não saem daí, não saem do carro. Ave Maria. Bem, e a partir daí é o Ricardo que vai contar. Não, aí foi o seguinte, deixa eu contar aqui o Carlos aqui atrás. Aí foi o seguinte, gente, o Carlos foi militar, então ele tem um treinamento para suportar essas situações de estresse. Ele tem. Eu não tenho. Eu sou um latino, uma pilha de nervos. Então, a hora que o cara chegou... Gente, o militar polonês com a balaclava, tava com a balaclava aqui, ó. Aqui, ó. O cara tava com a balaclava. Ele chegou barbarizando. Ele chegou falando um monte de merda, falando polonês. Depois ele viu que... Bom, o Carlos fala polonês. Eu, infelizmente, não falo polonês. Daí ele chegou... Quem são vocês? Por que vocês estão filmando? Aí a gente começou a falar, não, a gente está filmando por curiosidade turística, tudo mais, que não é nada demais. Mas ele falou, podem ficar parados aí, vamos chamar a polícia. Falou que ia chamar a polícia, e chamou. Primeiro foi falar com o responsável militar. Exato. E depois é que... Chamou a polícia. Quando chegou a polícia... Graças a Deus, vamos usar um termo militar, o policial desescalou. Porque ele falou, não, são turistas e tal. Só que pegou primeiro o documento do Carlos, o cartão do cidadão do Carlos, e pegou, como é que era o nome daquele documento polonês que se apresentou para ele, o número? PESEL. Que é o quê? É o registro de identidade. É o meu número de identidade polaco. E da minha parte, o passaporte italiano que eu tô carregando aqui no bolso. E graças a Deus que eu mostrei o passaporte italiano e que o brasileiro tá dentro da mala. Por quê? Porque qual é o carimbo que eu tenho no passaporte brasileiro? O carimbo russo, porque eu entrei em Ivangorod, na fronteira da Estônia com a Rússia, do Narva com Ivangorod. Mas vocês já pensaram se o cara chegou, os caras chegassem e falassem assim, aqui ó, você é espião russo. Um português e um brasileiro e... italiano russo. Exato, vai Deus o livre. Claro que eu também não puxei papo com a policial que ficou supervisionando a gente fora da viatura, fora do carro do Carlos, da viatura dela. Vai que eu falo vai que eu pergunto pra ela se ela fala russo. Aí pronto. Aí vai achar que eu sou espião. Olha, gente, foi uma aventura, saímos ilesos. Eu tinha feito, e detalhe, eu gravei as baterias Patriot. Gravei com a GoPro, com a qual eu tô gravando agora. Eu gravei, gente, caminhões enormes.
Só que graças a Deus eu cheguei pro Carlos e falei, Carlos, eu vou apagar essa porcaria. Porque se eu não apagar, vão falar que eu tava gravando mesmo e qual que é a ideia de eu gravar, e graças a Deus eu apaguei. E quando eu fui mostrar policial, eu já mostrei o último vídeo que era aqui do centro de Jeju. Que aventura, gente. Essa não vai dar pra mostrar pra vocês. Carlos, meu amigo, mais uma aventura. A partir de amanhã estaremos em Krosno, tua cidade. Estaremos noutra aventura. Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Será uma aventura tranquila, sossegada. Em princípio vai ser. Vamos estar lá em Krosno a partir de amanhã. Eu saio aqui de Jeju. Infelizmente, Krosno, felizmente, porque é a cidade do nosso querido Carlos, mas infelizmente será a última cidade minha aqui na Polônia. E vocês fiquem tentando adivinhar qual será o próximo país das viagens de Vassoler. Valeu, meu amigo. Valeu. Então, valeu, estamos vivos, não fomos presos. A policial era simpática, falando conosco. E até a próxima aí, pessoal. Eu quis até chamar o Carlos pra gente almoçar, porque, ó, hoje a fatura já deu a fatura aqui, nós vamos ficar aqui batendo papo no restaurante. Tá bom, gente? Forte abraço a vocês. Nos vemos na próxima aqui nas Viagens de Vassoler. Valeu, Carlos. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.